Olá, é dia de finados e hoje vamos responder a uma pergunta. Um católico pode ou não pode fazer a cremação dos restos mortais de seus falecidos? O Papa Francisco, no dia 18 de março de 2016, aprovou uma instrução sobre a cremação. Em dado momento, ele diz explicitamente, abre aspas, onde por razões de tipo higiênico, econômico ou social se escolhe a cremação, escolha que não deve ser contrária à vontade explícita ou razoavelmente presumível do fiel defunto, aquele que faleceu, a Igreja não vê razões doutrinais para impedir tal prática, uma vez que a cremação do cadáver não toca o espírito e não impede a onipotência divina de ressuscitar o corpo. Guarde bem isso. Por isso, esse fato, diz a nota, não implica uma razão objetiva que negue a doutrina cristã sobre a imortalidade da alma e da ressurreição dos corpos. E vai além, explicando ainda sobre esse assunto, a nota diz: a Igreja continua a preferir a sepultura dos corpos, uma vez que assim se evidencia uma estima maior pelos defuntos, mas, todavia, a cremação não é proibida, a não ser que tenha sido preferida por razões contrárias à doutrina cristã. Eu explico. Na ausência de motivações contrárias à doutrina cristã, a Igreja, depois da celebração das exéquias, acompanha a escolha da cremação, seguindo as respectivas indicações litúrgicas e pastorais, evitando qualquer tipo de escândalo ou de indiferentismo religioso. Qualquer que sejam as motivações legítimas que levaram à escolha da cremação do corpo do cadáver, as cinzas, olhe bem, as cinzas do defunto devem ser conservadas, por norma, num lugar sagrado, isto é, no cemitério, ou se for o caso, numa igreja, ou num lugar especialmente dedicado para esse fim pela autoridade eclesiástica, no caso, um columbário, onde se coloca as cinzas. Desde o início, os cristãos desejaram que os seus defuntos fossem objeto de orações e de memória por parte da comunidade cristã. Os seus túmulos se tornaram lugares de oração, de memória, de reflexão. Os fiéis que morreram fazem parte da Igreja, que crê na comunhão daqueles que peregrinam na terra, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação no purgatório e dos bem-aventurados no céu. Eles formam todos uma só igreja, uma só igreja. A conservação das cinzas num lugar sagrado pode contribuir para que não se corra o risco de afastar os que morreram da oração e da recordação dos parentes e da comunidade cristã. Nós continuamos lembrando eles. Por outro lado, deste modo, se evita a possibilidade também de esquecimento ou da falta de respeito que pode acontecer, sobretudo depois de passar a primeira geração daqueles que eram parentes, ou então cair em práticas inconvenientes ou até supersticiosas. Então, pelos motivos que a nota menciona, a conservação das cinzas em casa não é permitida. Em casos de circunstâncias graves ou excepcionais, dependendo das condições culturais de caráter local de cada país, o bispo, de acordo com a Conferência Episcopal ou o Sínodo dos Bispos da Igreja Orientais, ele pode autorizar a conservação das cinzas em casa, em casos extraordinários. As cinzas, no entanto, não podem ser divididas entre os vários núcleos da família, um pouquinho para cada um, e deve ser sempre assegurado o respeito às adequadas condições de conservação das cinzas. Veja, é muito clara a nota, para evitar qualquer tipo de equívoco panteísta, naturalista, nihilista. Não é permitido que se jogue as cinzas no ar, na terra, na água ou ainda em qualquer outro lugar. Pede-se que não se faça isso, que se tenha num local de respeito, de oração. Inclui-se ainda a conservação das cinzas cremadas sob a forma de recordação comemorativa que alguns fazem em peças de joalheria ou outros objetos, tendo presente que, para tal modo de proceder, não podem ser adotadas razões de ordem higiênica, social, econômica, que motivem a escolha da cremação. É preciso ter um carinho, um cuidado pelos nossos mortos. No caso daquele que morreu ter claramente manifestado o desejo de cremação, ele pediu isso, e a dispersão das cinzas na natureza por razões contrárias à fé cristã devem ser negadas. Nesse caso, quando a pessoa quer espalhar, não se pode nem fazer exéquias. São palavras da Igreja, para que tenhamos o respeito pelo corpo, o templo do Espírito Santo, respeito religioso para com as cinzas, que são restos mortais dos entes queridos. É permitido, mas guardemos com cuidado.